17, não é isso? 25 anos. 25 O Curitiba anos estava invicto em casa. que não vencia lá. Eu era um garoto, Mauro. O trabalho do técnico também é muito bom, né? É o terceiro que está há mais tempo aí. Ele perde para o Abel, para o técnico Barbieri do Bragantino. Tanto é que ele chegou a ser lembrado, mas parece que não vai nem conversar a respeito e ir para o lugar do Dorival no Ceará, enfim. É um trabalho bom. Brilhante o Curitiba? Não, brilhante não é ninguém, nem o Palmeiras é brilhante. O Palmeiras é eficiente. Mas o Curitiba estava invicto lá, né? O ano inteiro. O Palmeiras não é brilhante no campeonato ou não foi nesse jogo? Não é brilhante, acho que no campeonato, não. O Palmeiras é um líder com 66% de aproveitamento. O Palmeiras fez algumas partidas até de forma brilhante na Libertadores. O Palmeiras, no Brasileiro, é o time que começou perdendo para o Ceará. Eu acho assim pouco, 66%. Ele tem 6 vitórias e 4 empates no campeonato. Não é aquele líder que já teria, está com 90% de aproveitamento. Não, é que os outros também estão derrapando tanto que ele com 66 lidera com uma certa tranquilidade. Mas é um time que já perdeu no primeiro jogo, já empatou 4 vezes. Mas vai lá com essa eficiência do Abel e pega o Curitiba, que nunca perdeu lá, não perdeu esse ano ainda lá e tal, e ganha com toda a autoridade. Aí você vai olhar o jogo, vai olhar números, o Curitiba também finalizou, foi 50% para cada lado. Diga lá. Não, essa imagem aí, olha, foi um gás de pimenta, né, de uma confusão que aconteceu do lado de fora do estádio, mas que acabou com o gás de pimenta, né, o vento repercutindo naquela parte da torcida do lado de dentro, com muitas crianças ali, inclusive jogadores do Palmeiras que faziam um trabalho de aquecimento, e a partida ficou parada ali em torno de 8 minutos. Olha lá, olha o gol. Foi isso mesmo, foi uma briga do lado de fora e a polícia acabou usando esse gás que entrou lá para dentro e deu problema. Mas voltando, a gente acabou de ver aí uma boa intervenção do Everton, né? O time é, além de eficiente, quando é testado lá atrás, tem uma marcação muito boa, não conta com o melhor zagueiro, acho que não só do time, talvez até do campeonato, que é o Gomes, mas mesmo assim o Murilo e o Luan estão dando conta do recado. Achei também que essa entrada aí foi para expulsão mesmo. O árbitro teve que ser chamado no VAR para confirmar isso aí, mas eu achei que foi correta e não foi isso que interferiu no jogo não. Mas olha só, olha o goleiro, olha lá. Goleiro de seleção, né? Então tem isso também. Sim, mais de uma defesa boa. Por isso que eu te digo, foi 50% para cada lado. O Curitiba também com as suas chances, finalizou 10 vezes, finalizou no gol do Palmeiras. Mas aí também tem defesa. Então eu digo assim, não é brilhante, mas é muito eficiente. E é o time a ser batido hoje, é ele. Ele está lá na frente. Mauro, acho que brilhante, tudo bem que é um conceito muito específico de cada um, óbvio. Claro. Eficiente pode ser uma coisa que alguém acha brilhante quando tiver muito eficiente. Perfeito. Eu acho que o único campeão brasileiro brilhante em muito tempo foi o Flamengo em 2019. Então, eu não acho que o Palmeiras foi justo. Acho o Palmeiras um dos mais fortes e consistentes em muito tempo. Isso. E eu acho que o Palmeiras, quando ele é mais exigido, ele oferece mais. E também acho que o Palmeiras não conseguiria fazer a intensidade necessária para tornar o jogo extremamente desconfortável para o adversário, porque o calendário impede. Então, a gente vê, por exemplo, o Palmeiras na rodada anterior, resolvendo o jogo contra o Botafogo no primeiro tempo, e no segundo tempo, o Palmeiras administra o resultado. E ainda tem um gol brilhante do Wesley no jogo passado, né? Um lance individual. Então, eu acho que dentro do que é possível, o Palmeiras entrega muitas vezes tudo, algumas vezes quase tudo, e raramente ou quase nunca entrega menos do que é necessário. Eu acho que isso, para o nosso padrão de calendário, é uma questão física mesmo, de tempo que o técnico tem para preparar a equipe, de perda de jogador por causa da data FIFA, que o calendário aqui não para. Eu acho isso alguma coisa, assim, que beira ser brilhante. A circunstância, né? Dentro do contexto. Lógico que você vai olhar o City jogar. Estou falando do City porque é meu time preferido de ver jogar. Você olha o Liverpool jogar, você fala, não, aquilo é brilhante. Mas, obviamente, os jogadores não são do mesmo nível e nem os técnicos conseguiriam, Guardiola, o Klopp, reproduzir o melhor que poderiam com esses elencos, brasileiros, porque eles não teriam tempo de treinamento, arrebentariam os times e a quantidade de jogadores, a capacidade de mudança sem perda de qualidade aqui é menor. Então, eu entendo o que o Mauro disse, eu concordo, o futebol não é brilhante, mas eu acho que ele é de ser aplaudido dentro daquilo que é possível em nosso contexto. E eu acho que o Palmeiras
por enquanto, ele sobra no campeonato, apesar da pontuação não sobrar, porque ele tem mais elenco que os outros times. O Atlético ontem fez um jogo, um segundo tempo horroroso contra o Santos, horroroso. O Flamengo a gente vai discutir depois, né? A gente já falei bastante aqui no Linha. Eu acho que o Dorival fez o primeiro tempo com uma escalação política e necessária, ele colocou a bandeira branca com o elenco ali, falou, vamos ver o que acontece. No segundo tempo ele mexe no time, o time cresce, mas ali o problema do Flamengo é muito mais complexo do que tática ou do que escalação, aí é uma outra questão, a gente vai tratar disso depois. E eu acho que o Palmeiras não tem esses problemas. O Palmeiras tem as soluções. Então, se nada mudar, se o Palmeiras não oscilar muito, nada, talvez a diferença de pontos no final do campeonato, talvez, eu não sei o que os outros vão fazer, lógico, acabe sendo brilhante. Depende do Palmeiras e do Flamengo e do Atlético. Agora, só um detalhe dentro do que você disse aí, né? Que o Palmeiras tem elenco e tal. A gente entrevistou, acho que na sexta-feira aqui, o Gustavo Scarpa, e eu toquei com ele nesse assunto. O Palmeiras repetiu hoje o time que ganhou do Botafogo. Sim. Então, assim, ele não precisa usar o elenco. Ele usa os mesmos, sempre os mesmos. Porque ele pode matar o jogo no primeiro tempo contra o Botafogo então... e o segundo tempo ele pode administrar. Então, mas assim... Ele não precisa sofrer até o final do jogo que nem os outros times. Né? É histórico isso, desde que ele chegou. Esse calendário é insano, não dá para se jogar de 3 em 3 dias. Eu, daqui a pouco, não sei como meu time vai estar. Mas a gente vai falar de Corinthians, fala que o outro lá, o técnico faz minutagens, que o outro time tem que rodar, que o Ceni também tem que rodar. Mas você pode fazer um recorte, Mauro? Esse é o seguinte, aí não recorta... O Palmeiras... Não, o recorte da campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, comparando os momentos diferentes. Começou o Campeonato Brasileiro, ele estava jogando, ele e todos os outros, fase de grupos da Libertadores. Estava no bolo, mas não estava liderando. Quando é que ele assume a liderança? Agora, quando acabou a fase de grupos da Libertadores e ele se concentrou no Campeonato Brasileiro. Aí ele pôde colocar 100% das suas energias nos jogos do Brasileiro, teve até uma semana sem jogo, e aí ele mostra a diferença que ele tem para os outros. Ali na frente, vai recomeçar. Copa do Brasil, Libertadores, Copa do... Isso meio de semana. Sim. Copa do Brasil, e em ele passando, continuará assim, até porque o calendário é apertado, e ele pode sofrer. Eu acho que o recorte todo do Palmeiras é esse. Como lidar, é óbvio, eu considero que ele está melhor preparado para esse calendário do que os outros. Sim. Porque a grande virtude do Palmeiras é continuidade de trabalho. Ele tem um time que está estruturado há 3 temporadas, que sabe o seu início, o seu meio e o seu fim. Os jogadores já interiorizaram as ideias do técnico. Por isso parece muito simples. Quando o Palmeiras sai no contra-ataque e o Zé Rafael encontra o Verón na ponta e o Verón de primeira já toca pro Rony que fecha do outro lado. É simples. Só que os outros não conseguem fazer. Quando o Curitiba estava ameaçando tornar o jogo desconfortável. Exatamente. Porque é um início, é uma pressão do Palmeiras, o Curitiba começa, aí daqui a pouco ele vai lá e... Acabou. O Palmeiras já tinha feito 1-0, né? No segundo tempo, quando parece que vai crescer o Curitiba. Mas, sabe, é um contra-ataque, uma jogada de transição, para não falar contra-ataque, simples. Tão simples que a maioria não faz. Sim. Porque se enrola, perde o timing. Mas aquilo já está no DNA desse time, né? O Palmeiras faz com naturalidade. Até porque mais fazia isso do que outra coisa que está fazendo agora muito bem também, que é jogar no campo de ataque do adversário, né? Pressionar a saída de bola. Como fez até sair o primeiro gol hoje. E você pega esse lance mecanizado, você pega, por exemplo, um escanteio, o Calçado chamava atenção para isso no Linha de Passe essa semana, que a bola é cobrada na primeira trave, um pouco para fora, perto da pequena área. E pro desvio. Tem gol de 2, 3 jogadores assim. Você pega o gol, que a bola é rolada para dentro e vem alguém de frente para finalizar. O Scarpa fez gol assim, o Veiga fez gol assim, o Dudu quase fez gol assim. Os movimentos estão mecanizados, os jogadores estão na cabeça dos jogadores. Mas você não acha que um pouco também pela repetição do time, quando você fala, o Eugênio fala assim, botou energia, acabou o Libertadores, botou energia brasileira. Não, botou a mesma energia, porque continuou botando os mesmos caras. Ele não troca. Tudo bem, agora o Veiga não está jogando porque está machucado. Mas quando estava em paralelo, ele girou bastante o elenco. Mas... Até fazer esse time, ele jogou em 5-4-1, 5-3-2, 3-4-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, mudava time. Que é importante para você, desculpa interromper. Daqui a pouco o técnico Abel Ferreira vai falar ao vivo, aqui no Linha de Passe,
E mais um detalhe, as informações vão chegando a respeito do que aconteceu no estádio Couto Pereira. E as informações que eu tenho neste momento é de que uma torcida do Palmeiras, a conhecida Mancha Verde, não conseguia ter acesso às dependências do estádio para assistir o jogo. E por conta disso, informações que chegaram aqui agora, ela acabou atacando uma sede de uma torcida organizada no Curitiba. Torcedores do Curitiba, do lado de dentro assistindo o jogo, saíram para o confronto do lado de fora do estádio com esses torcedores do Palmeiras. E neste momento, os torcedores do Palmeiras estão retidos dentro do estádio. E o nosso repórter Eduardo Afonso está no Couto Pereira. Nós estamos aqui fechando a comunicação com ele e tão logo tenha condições, ele vai trazer todos os detalhes do que aconteceu e, de momento, no Couto Pereira com a torcida do Palmeiras. E, repito, já já o técnico Abel Ferreira também falando aqui no Linha. Vou devolver para vocês. Tivemos cenas parecidas no meio de semana no Alfredo Jaconi, jogo do Juventude com o Atlético Paranaense. É verdade. Lá o time Santos teve briga aqui também no Campeonato Brasileiro. Que foi Santos e Curitiba? Santos e Curitiba. Santos e Curitiba. Logo depois tinha jogo da Copa do Brasil. Foi uma confusão feia. Isso. Aí nós temos as imagens agora exatamente do momento que o Voaden estava apitando o jogo, ele paralisou a partida, porque foi uma confusão. Minutos, se eu não me engano. Ficou parado uns 6 minutos. 6 minutos. Bastante tempo, 6 minutos. Teve 10 minutos de acréscimo, né, contando esse tempo parado e mais com relação ao jogo. Eduardo Afonso já vai trazer. Já está ok? Então vamos lá, que é importante saber como é que estão as coisas agora, a situação. Eduardo Afonso, boa noite, fica à vontade, relatando para a gente o que aconteceu e o que está acontecendo nesse momento, tudo bem? Tudo bem, Pietro? Abraço a você, a todos da mesa, ao fã de esportes. Eu estava ouvindo o seu relato, é exatamente isso. Deixa eu mostrar, a torcida do Palmeiras está represada neste local. São 3 andares. Esses torcedores tinham ingresso. 3.800 ingressos foram destinados à torcida do Palmeiras. Quem entrou tinha ingresso. E você pode perceber, o nosso fã de esporte também, embora alguns já tenham saído, não há espaço para mais ninguém. Aí o que aconteceu, informação que veio do Coritiba. Eu faço questão de ler até da forma como chegou do Coritiba, para que não haja nenhuma dúvida em relação àquilo que aconteceu do lado externo aqui do Couto Pereira. Segundo o relato do Coritiba, torcedores de uma organizada do Palmeiras chegaram sem ingresso e tentaram invadir pelos fundos, atrás desta área aqui que nós estamos mostrando, esta parte que já estava lotada. A polícia foi chamada, houve um confronto nesse estacionamento do fundo. Pela informação que eu recebi aqui do Coritiba, deixa eu até ler direitinho para não ter nenhuma dúvida, veio da assessoria do Coritiba, vários torcedores do Palmeiras feridos estão sendo atendidos por ambulâncias no estacionamento dos fundos, que é aqui, ó, atrás desta arquibancada. Resultado, aqueles que não se machucaram aqui, que não foram presos, foram para o lado externo aqui do Couto Pereira. E lá fica a sede de uma das principais, se não a principal torcida organizada do Coxa. Que, deixa eu mostrar aqui, Vanderlei, fica lá daquele lado lá, tá escuro agora, mas ela estava lá. No anel intermediário, são 3 anéis, no anel intermediário ela fica. Quando os torcedores dessa torcida descobriram que a sede estava sendo invadida, eles saíram do setor e foram para a rua confrontar os torcedores do Palmeiras. Mais confusão. A polícia jogou gás lacrimogênio para poder evitar o confronto da torcida. O gás entrou naquela parte de baixo, onde haviam torcedores normais, crianças, famílias, a parte térrea. E aí houve uma dispersão muito grande. Essas crianças passaram mal, eu mesmo entrevistei algumas chorando, algumas pessoas chorando, e essas pessoas que saíram pelo campo, através da ajuda da polícia e dos funcionários, subiram para a tribuna e viram o final do jogo, ou nem viram, foram lá recepcionadas e tiveram um pouco mais de cuidado com elas na tribuna. Então é uma situação tensa, muitas informações desencontradas ainda, a gente não pode sair do estádio, que a nossa saída é exatamente onde tem a confusão, então ou a gente fica aqui no gramado esperando tirar a torcida do Palmeiras, ou a gente vai lá para o vestiário onde está rolando a coletiva do Abel e do técnico do Coxa. Mas assim que nos for permitido passar por aqui, está começando agora a esvaziar. Vanderlei, mostra ali, ó, tá começando a torcida térrea do Palmeiras a sair. A gente vai ter acesso ao lado externo, ao local onde estamos estacionados, para começar a conversar com policiais, pessoas do atendimento médico e até ir à delegacia aqui próxima ter mais informações mais precisas
sobre isso, né, Nivaldo, que a gente não pode chamar de futebol, infelizmente. Porque no campo o Palmeiras manteve a liderança, jogou muito bem, fez 2-0, mas nós estamos aqui falando de violência do lado externo, que veio até um pouquinho para o lado interno, para pessoas que nada tinham a ver com essa confusão. Perfeito, Eduardo, trazendo as informações ao vivo de dentro, como a gente acompanhou aqui, do estádio Couto Pereira, Eduardo Afonso, com a presença da ESPN acompanhando tudo de perto. Qualquer outra informação, Eduardo, espaço aberto aqui do Linha de Passe, que vai agora para a sala de imprensa do Couto Pereira, porque o técnico Abel Ferreira já está no microfone da ESPN. Vamos lá, Abel. Mais uma vez, 25 anos que não ganhava no Couto Pereira, era um jogo difícil, em que o Palmeiras teve domínio do início ao fim. Qual é o limite? Eu perguntei isso para o Rony ali na saída do campo, mas queria perguntar para você, qual é o limite desse Palmeiras de 2022? Não sei. Boa noite, em primeiro lugar. Não sei, eu já vos disse que esta época, depois de nós termos entrado como entramos, a disputar os 3 títulos que tivemos, que não sabia com a densidade de jogos que vamos ter, não sei quando é que vamos quebrar, porque todas as equipas quebram ao longo da época. Nós fomos obrigados a entrar muito fortes no início do ano. Não sei, não te posso dizer. O que te posso dizer é o que digo aos jogadores: é nossa obrigação dar o nosso melhor para fazer o melhor que podemos em cada jogo. É verdade que as coisas têm que correr bem, mas temos de estar preparados que a qualquer momento isto pode mudar, mas a nossa função é esta, é alertar os jogadores e, acima de tudo isto, que eles entendam que a cada jogo temos que fazer tudo e que os jogadores têm que fazer tudo o que puder e dar tudo aquilo que têm para ganhar o jogo. E quando não ganhar o jogo, estarei aqui para assumir essas responsabilidades da derrota. Abel, boa noite. Se você me permite um parênteses na avaliação do desempenho do Palmeiras hoje, nos últimos jogos, nas últimas rodadas, esses problemas aí com vândalos, com marginais, durante a semana foi assim lá em Caxias do Sul, hoje um confronto absurdo do lado de fora do estádio. Vocês sentiram também o spray de pimenta, o jogo foi paralisado. Qual o seu sentimento como profissional de futebol diante desses lances lamentáveis que infelizmente ainda acontecem no futebol? Olha, eu posso olhar para essa parte que estás a falar de forma específica e o sentimento que eu tenho é de tristeza. Mas também te posso dizer que quando estava a sair do jogo, via toda a torcida do Coritiba a aplaudir e eu apeteceu-me dizer parabéns para eles. Eu estava com medo de dizer parabéns porque eu não sabia como é que eles iam reagir. Mas o meu pensamento naquela altura, eu vou dar parabéns para eles porque o time deles perdeu e eles reconheceram que o Coritiba fez tudo o que tinha, defrontou um adversário muito difícil, é certo, mas foram capazes de chegar no final de uma derrota e aplaudir a equipe. Isso a mim, pelo lado que me disse, por esse facto que tu falaste, eu senti, porque também senti nos olhos, acho triste, mas também posso valorizar esse lado, do lado negativo, ou posso dizer a parte que me ficou quando eu saí do estádio ver a torcida do Coritiba a aplaudi-los. Portanto, se por um lado existe essa tristeza, e eu senti nos olhos, não fui eu, foram os jogadores que estavam a fazer o aquecimento, que eram os jogadores que estavam dentro de campo, e por outro lado temos esta manifestação de apoio a uma equipa que acaba de perder e que para mim também tem que ser valorizada do mesmo modo como eu fico triste quando me dizes do ato que se passou. Falta uma maior punição para esse tipo de coisas, Isabel? São as entidades competentes. Nós lá dizemos cada macaco no seu galho, não é? Tem que fazer o seu trabalho e é isso que eu espero, que as entidades competentes que têm funções para tratar destas situações que se cheguem à frente e que não fiquem sentados na sua secretária e que tomem decisões. O que vai ser, não sei, não é minha função. Boa noite, Abel. Não é só você que tem falado do calendário do futebol brasileiro, que realmente é um calendário que massacra as equipes com jogo praticamente dia sim, dia não. Teve uma folga agora semana passada, entre aspas, folga de partidas, deu para se trabalhar um pouquinho, mas o Palmeiras já na quinta-feira tem Atlético Goianiense, depois segunda São Paulo e depois na quinta-feira da outra semana São Paulo também, sendo uma dessas partidas pela Copa do Brasil. Como é que está o Palmeiras para essa sequência? O que te preocupa novamente esse calendário apertado em relação a manter esse ritmo? Não, olha, eu sou uma pessoa muito bem resolvida e feliz, eu não me preocupa-me é que todos os dias nós façamos o nosso melhor, é só isso que me preocupa. Eu não penso
muito à frente. É o jogo de hoje, recuperar estes jogadores, pensar no próximo e um de cada vez. Não consigo deslumbrar o que é que vai acontecer nesses jogos. O que te posso dizer é que nós vamos jogar sobrecarregados, os nossos adversários vão jogar subcarregados e depois os professores de Deus dizem que na Europa são mais competitivos do que no Brasil. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira, porque eu venho da Europa e sei. Fui jogador, sou treinador e vir da Europa jogar aqui num país que só tem 200 milhões de habitantes, onde eu tenho que fazer constantemente viagens de avião, onde eu venho aqui está frio, chego a São Paulo está calor. Isto é só quem não para. Assim, eu vou voltar a dizer isto. Em 10 pessoas, 10 falam de futebol. Em 10 falam. Perceber, uma percebe. Abel, boa noite. Um Palmeiras hoje com muita intensidade. Parecia a sequência do jogo do meio de semana, 4-0 em cima do Botafogo. Como você disse, numa noite muito fria aqui em Curitiba, um Palmeiras com muita velocidade e com muita intensidade para cima do Curitiba. Sim, é verdade, mas acho que foi mútua. Nós sabíamos das dificuldades que íamos encontrar aqui hoje. É uma equipa muito bem organizada, uma equipa que tem um jogo mais direto, uma equipa agressiva também, no bom sentido, uma equipa que disputa, agressiva, um jogo, como disse, mais vertical. Fizemos um levantamento, os jogadores também sabiam que o melhor desempenho em casa era do Curitiba, era a equipa que ainda não tinha perdido em casa. Isso demonstra muito da dificuldade que nós íamos ter aqui, mas todos os jogos são oportunidades para nós. É verdade que o nosso adversário podia ter feito um golo, mas também é verdade que nós fizemos mais 2. Acho que é uma vitória justa da equipa que foi melhor durante os 90 minutos. Abel, o Palmeiras tem o melhor ataque, a melhor defesa do Brasileirão, não sofre gols há 6 jogos agora. Dá para dizer que o Brasileirão é o grande objetivo dessa temporada? Não, olha, eu não vou alterar o meu discurso e quando perder vai ser igual. E eu não sei se nós já disputamos 3 troféus, Mundial, Recopa e Supercopa, perdemos 1, ganhamos 2 e agora estamos na disputa de 3. Não sei o que é que vai acontecer, mas o símbolo que eu tenho aqui obriga-nos a cada jogo a jogar para ganhar e em cada competição entrar para disputar o título. Agora, se vamos ganhar o Brasileirão, se vamos ganhar a Libertadores, se vamos ganhar a Copa, não sei. O que eu sei, que os nossos jogadores sabem, que os nossos torcedores podem estar sossegados, é que nós vamos fazer o melhor que pudermos. E as pessoas têm que entender que o futebol não é só vitórias, não é? Eu não me esqueço. Um mês depois ou umas semanas depois de ganhar a Libertadores, estávamos todos a ser criticados dentro do clube. E, portanto, eu comecei o que é o futebol, como conheço muito bem como é que são os meandros do futebol. Conheço muito bem os verdadeiros torcedores do Palmeiras e é para eles que nós tudo fazemos para que lhes possamos dar alegrias. Não temos nenhuma prova que é mais ou são todas prioritárias. Como te disse, não sei. Temos muitos jogos de 2 em 2 dias e de forma consecutiva, jogos de eliminar da Copa, jogos de eliminar da Libertadores, jogos do Brasileirão. Vamos fazer o melhor que conseguirmos em cada competição. Isso as pessoas podem ter a certeza. Você, como técnico, o que pode falar do seu trabalho? Qual a sensação que você tem de um trabalho que, nesse momento, apresenta 17 jogos de invencibilidade? Dentro do futebol extremamente competitivo, se você me pergunta, você chega a uma outra informação, me desculpe, de que existe torcedor que sabe que isso é diferente. Os caras estão nesse momento correndo risco de morte em função da confusão que aconteceu aí. Qual é o sentimento sobre ele como profissional, dos seus números e desse fato aí que faz com que as notícias não se confirmem? É como te disse, é tristeza, porque para mim o futebol é alegria, o futebol tem que unir as pessoas, o futebol não pode ser um meio de ódio. Eu fico triste por causa disso, porque as pessoas olham para o futebol e vou ao futebol e que o outro torcedor que morra, que o meu adversário que morra. Não é assim que funciona. Eu preciso do Corinthians, nós precisamos de São Paulo, eu preciso de Flamengo, nós, o Palmeiras precisa. Eu preciso dos melhores clubes, jogar contra os melhores clubes. Com todo o respeito, é assim que tem que ser, é assim que deve ser.
Mas isso demora tempo, a cultura demora tempo. Mesmo na Europa existe muito essa do ódio. Eu se semeio ódio, eu treinador semeio ódio, eu jornalista semeio ódio, o que é que as pessoas vão fazer? Eu vou colher aquilo que eu semeio. Fico muito triste se me estás a dizer isso, porque mais uma vez o futebol é um espetáculo onde as pessoas têm que entender, onde os torcedores têm que entender que existe a vitória, a derrota e o empate. E não há nenhuma equipa no mundo, nenhuma, que ganhe sempre, nem nenhuma equipa no mundo que perca sempre. E é isso que eu procuro dizer aos meus jogadores. Deem o vosso melhor. A única coisa que eu lhes peço a eles é que cada um dê o melhor de si. Se chegar ao final e perder, paciência, siga. E chegar ao final ganhar, desfrutem e siga na mesma. Bom, tá aí o Abel Ferreira. A saída de áudio lá, quando se fazem as perguntas, está muito baixo. E, então, vamos aguardar o Abel com a resposta. Vamos lá. Ser organizado dá muito trabalho. Ser organizado tens que planear, tens que antecipar, tens que prever o que é que vai acontecer. A única coisa que te posso dizer é que lamento o que me estás a dizer, mas lamento profundamente porque o futebol tem que ser um espetáculo, tem que trazer a minha família toda, o moleque, o mais novo, o mais velho, todos têm que vir em segurança, porque senão vamos começar a perder torcedores. Eu se começo a assistir a esse tipo de situações, eu disse, não, eu não vou, eu fico em casa, sento-me no sofá, bebo a minha bebida, como a minha pipoca e estou tranquilo. Mas falta-lhe depois a emoção do espetáculo, que é fabuloso. Isto tem a ver com educação, é só isso que eu vos posso dizer, e a responsabilidade é minha, é vossa, de quem passa a mensagem positiva ou não do futebol. Como te disse, temos esses dois lados muito negativos e, como te disse, fiquei extremamente admirado quando cheguei ao final e vi os torcedores do nosso adversário bater palmas quando perdemos 2-0. Eu apetecia-me bater-lhes palmas a eles, mas pensei, se eu vou bater palmas, eles podem pensar que eu estou a provocar eles e vou seguir o meu caminho. Olha, o treinador é avaliado pelos resultados e pelos títulos, e eu as contas só as faço no fim. E já vos disse, tudo o que acontece é mérito de um trabalho coletivo. É tudo mérito de um trabalho coletivo. Eu sei que vocês aqui gostam de dizer, é o treinador, ou se não se contrata é a direção, não, é um trabalho de todos. Por isso é que todos somos um. É assim que eu vivo o futebol e é assim que eu vivo a minha vida. Eu sozinho não sou ninguém. E portanto, e esse balanço eu faço no fim. Ganhamos 2, perdemos 1, estamos aqui na disputa por 3, não sei o que é que vai acontecer no futuro. Abel, você falou bastante sobre situações fora do campo hoje, mas queria que você falasse sobre o grande mérito do Palmeiras dentro de campo. Qual foi esse mérito para conseguir essa vitória? Olha, eu acho que o grande mérito hoje foi que todos se comprometeram e todos defenderam e todos atacaram. Eu acho que vocês conseguem ver isso. A minha função enquanto treinador é dar-lhe as coordenadas, né? Mas quem tem que fazer o caminho são eles. E eu fico orgulhoso, mesmo quando perdemos, eu sei que eles fazem tudo, porque às vezes acontece, nós perdemos e somos criticados, faz parte, mas ver os jogadores a dar o melhor que podem para cumprir com aquilo que nós estabelecemos coletivamente. E o segredo de hoje fomos uma equipa muito séria, muito competente, mantivemos a mesma agressividade e competitividade do nosso adversário. E depois temos que assumir, eu disse isso aos jogadores, nós somos melhores que o Curitiba, nós somos melhores. Agora, se entrarmos no jogo à espera disto deixa andar, a ver que fazemos golo, se não for aos 10, é aos 20, é aos 30, e estas equipas são mega competitivas. Esta equipa, como te disse, era uma equipa que em casa estava invicta, então nós sabíamos que tínhamos que igualar o mesmo nível competitivo e depois... Mas nós somos melhores e tínhamos que demonstrar isso dentro de campo, mas nem sempre é possível porque os adversários conseguem muitas vezes equilibrar, não tendo a mesma qualidade, mas com a organização, com as capacidades físicas e com o plano tático que também, ou com o plano estratégico também se ganha jogos, não chega só a ter os melhores jogadores em nível técnico. Obrigado, boa noite.
Então aí o técnico Abel Ferreira falando ao vivo aqui no Linha de Passe a respeito da vitória e liderança do time do Palmeiras, vencendo o Coritiba por 2-0. Eu quero voltar para o estádio porque eu estava conversando com o Eduardo Afonso, nosso repórter, e ele estava trazendo as informações a respeito da confusão do lado de fora, e é importante a gente registrar mais uma vez com o Eduardo Afonso a situação de momento, uma vez que a torcida do Palmeiras estava retida na arquibancada e a nossa equipe também, o Eduardo Afonso, por exemplo. Como é que estão as coisas nesse momento aí, Eduardo Afonso, por favor? Legal, Pietro. Bem, vamos mostrar que é mais importante a imagem do que a minha fala, né? Já dá para perceber que o andar térreo foi totalmente esvaziado. O andar número 2 lá em cima também. E agora, passo final, que é o esvaziamento do andar intermediário do Couto Pereira. A gente observa pela imagem, muitas pessoas com colete laranja são seguranças / orientadores. E eles permanecem todos aqui. A nossa saída também já foi permitida. Havia aqui nessa escadinha aqui, ó. Vanderlei, mostra essa escada. Temos só agora 2 seguranças, mas estava impossível passar. Como o andar térreo foi liberado, nós também agora com segurança podemos subir a escada e passar para o lado externo aqui do Couto Pereira. Essa torcida do Palmeiras, talvez muitos não saibam o que está acontecendo, porque essa confusão aconteceu com bola rolando, quando a torcida uniformizada principal do Palmeiras chegou. E ela chegou atrasada. Isso normalmente acontece, Pietro, e eu vou explicar. A polícia barra os principais ônibus para que eles cheguem em cima da hora. Só que aqui o Couto Pereira, para quem não conhece, no Alto da Glória, não é fácil, as ruas não são tão grandes para uma movimentação grande de ônibus. E provavelmente o atraso aconteceu por causa disso. Eu recebi da nossa produção uma informação, ainda a confirmar, que quando a torcida do Palmeiras, a principal, chegou já atrasada, não havia mais lugar aqui. Aí a polícia encaminhou essa torcida para uma outra entrada, ou estava encaminhando essa torcida para uma outra entrada. Só que aí, no meio deste caminho, havia a sede da organizada do Coritiba, e ali começou a confusão, a tentativa de invasão, a resposta de quem estava dentro do estádio foi para o lado de fora, enfim. Mas como eu disse na primeira entrada, Pietro, tem muita notícia ainda desencontrada. O que a gente pode garantir primeiro, houve sim uma confusão, uma nota oficial da assessoria do Coritiba do lado externo por tentativa de invasão com atendimento de ambulância e feridos. Segundo, houve sim uma saída de torcedores comuns, crianças e mulheres, do andar térreo do lado de lá, quando gás lacrimogêneo, de pimenta, enfim, explodiu na rua e veio para dentro do campo. Então essas duas informações são certas, corretas, eu observei. Agora vou esperar acabar de sair a torcida do Palmeiras, vou lá do lado externo tentar achar o comandante da polícia, tentar confirmar outras informações que ainda estão com um grande ponto de interrogação, Pietro. Então... O Palmeiras é novamente o líder do Campeonato Brasileiro. Com mais uma partida de amplo domínio,
o Verdão venceu o Coritiba por 2-0, neste domingo, no Couto Pereira, e recuperou o primeiro lugar que havia sido conquistado pelo rival Corinthians no sábado. Dudu, no primeiro tempo, e Rony, no segundo, fizeram os gols. Os números dão a dimensão da vitória do Palmeiras. O time chegou a 17 partidas sem perder na temporada, sendo 6 jogos consecutivos sem tomar gols no Brasileirão. Mais do que isso, o Coritiba ainda não havia perdido em casa na temporada, 15 partidas. E tem mais, os paulistas quebraram um tabu de 25 anos sem vitórias no Couto Pereira. A última havia sido pela Copa do Brasil, de 1997. O resultado no Couto Pereira faz o Palmeiras chegar aos 22 pontos, 1 a mais do que o Corinthians e 4 acima do São Paulo. O Coritiba tropeça pela segunda vez seguida em casa e começa a perder contato com os líderes. O time agora está em 7º lugar com 15 pontos. O Palmeiras recebe o Atlético Goianiense quinta-feira, às 20h30, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Coritiba visita o Bragantino, às 19 horas, em Bragança Paulista.